Oi, gente, tudo bem? Boa noite. Meu nome é Nicole Ferreira, eu sou graduanda do curso de Letras em Inglês da Universidade Católica de Brasília e hoje eu estou apresentando um trabalho para vocês sobre prática de análise da língua inglesa, ok? E hoje nós iremos ver os seguintes tópicos. Começando aí pela introdução, né, que seria a categorização, semântica, teoria de protótipo, variação cultural, ensino de aprendizagem, comunicação, a lógica aristotélica, fraseologia e família de palavras. Então, tudo isso aí nós iremos ver como se encaixa dentro da semântica, certo? Nós temos aí um resumo dos tópicos, que no primeiro tópico seria também, né, sobre teoria de protótipos, né, o que seria um protótipo, né, a categorização e que é flexível, certo? É, na segunda, a lógica aristotélica, né, o que seria, né, a base da lógica formal, o número 3, né, a terceira, que é a fraseologia, né, então expressões idiomáticas, o que seria, como funcionam, um exemplo, né, de expressões idiomáticas no nosso cotidiano. Na quarta, né, que nós temos aí a presença de família de palavras e agrupamento por raízes, que aí tem muita da questão da gramática em si, né, do prefixo, do sufixo, certo? É, então, nós iremos ver aí tópico por tópico na prática, ok? Certo. Vamos começar então com a nossa introdução. Vamos falar então o que seria a categorização, né? E como ela funciona dentro da semântica. Então, a categorização ela é fundamental para entendermos a semântica, entendermos como o ser humano organiza o processo de conhecimento através da linguagem. Então, assim, como o ser humano decidiu por si só, né, vamos dizer assim, que, por exemplo, o português teria essas regras gramaticais, que o inglês teria diferentes regras gramaticais e o porquê. Então, a categorização, ela nos ajuda a entender as categorias idiomáticas, né, as categorias gramaticais de cada idioma, certo? E essa prática, ela envolve realmente agrupar os conceitos e objetos com bases similares, né, com base na similaridade semântica, né, então que compartilham semelhanças, atributos, certo? E nós temos aqui ah, perguntas, problemas e objetivos, né, que vão aparecendo aí conforme nós vamos estudando um pouco sobre semântica, que por ser um pouco mais complexo, pode gerar bastante dúvidas. Nós temos aí a fundamentação teórica, né, que temos aí essa autora, que é... Eu tenho um pouco de dificuldade de pronunciar o nome dela, então peço desculpas se eu pronunciar errado, mas Roche, que desenvolveu seu foco na estrutura, né, do conhecimento da memória humana, né, ela teve um impacto muito positivo aí na semântica, né, e diversos estudos e fundamentos teóricos foi baseado na sua pesquisa, né, no fundamento dessa moça. E que é, o seu desenvolvimento teve como foco, como ponto de ruptura, a estrutura do conhecimento da memória humana, que foi motivada pela crítica de arbitrariedade e artificialidade do conceito da época, e usando experimentos psicológicos, certo? Então, ela foi uma moça que teve um impacto muito positivo, né, para nós entendermos o conceito, né, de protótipos, por exemplo. Então, nós temos aqui a Eleanor Roche, né, que a proposta surgiu na década de 1970 e o foco na representação de protótipos seria o conceito de exemplos centrais, né? Então, eu gosto de pensar que o protótipo ele tem uma questão de representação mental. Por exemplo, eu preciso de
de algo, por exemplo, para eu preciso de uma representação, normalmente de uma figura, de uma imagem, para eu, eh, para mim pensar em algo. Por exemplo, o protótipo do Saci Pererê. Vamos usar aqui o exemplo do protótipo do Saci Pererê. Se eu colocar no Google Saci Pererê, irá aparecer a mesma característica do Saci Pererê, certo? Que é um menino negro, que usa gorro vermelho, a roupa é vermelha, ele só tem uma perna, né? Então, isso seria um protótipo, seria uma padronização, certo? De, de um determinado item, de um determinado objeto, vamos dizer assim, de uma determinada imagem. Então, eu gosto de usar a ideia da representação mental para representar o protótipo, porque o protótipo lembra muito essa questão da padronização. Se não é padrão, é semelhante, por exemplo. Então, eu uso aí o exemplo do Saci Pererê, que o Saci, nós temos Saci que é criancinha, nós temos Saci que já é adolescente, Saci idoso, mas sempre seguindo aquela linha de caracterização de que é uma pessoa negra, de que usa o gorro vermelho, certo? A roupa vermelha, porém que tenha somente uma perna, né? Então, isso aí seria o protótipo, essa caracterização de representação mental, certo? Então, continuando aqui, os protótipos eles são exemplos centrais ou típicos de uma categoria que representam de forma ideal as características mais comuns distintivas dessa categoria. E aí eu cito aqui alguns exemplos, como por exemplo o animal, né, que seria o cachorro, que seria um protótipo de animal doméstico, né? Não necessariamente um animal selvagem, mas um animal doméstico, né? E o saci, como eu já tinha dito anteriormente, e o protótipo de maçã, né? Que é uma fruta redonda, ela é comestível, geralmente vermelha ou verde, suculenta, cultivada globalmente. Então, por exemplo, se eu falo maçã, você consegue imaginar o que é uma maçã. Então, isso seria um protótipo, é quando eu tenho uma ideia fixa na minha cabeça, certo? Ou similar, né? Com características similares àquilo, como por exemplo, a maçã ela pode ser vermelha ou verde, mas quando eu falo maçã, você logo pensa na maçã vermelha, porque já tem um ideal fixo de protótipo na sua cabeça, certo? Na sua mente. Então, isso seria um protótipo. Certo. E aí nós vamos aqui para a lógica de Aristóteles, certo? Aristóteles. Vixe, de Aristóteles. Certo. A definição, no caso, seria desenvolvida por Aristóteles na Grécia Antiga, né? A lógica aristotélica é um sistema formal de raciocínio que estuda a estrutura e a validade de argumentos. Ela se baseia em princípios de dedução e silogismo para chegar à conclusão a partir de premissas. O que seria esse silogismo? O silogismo mistura muita arbitrariedade. Então, você vai ter dois termos é, semelhantes, diferentes, né? Na verdade, para dizer a mesma coisa. Então, assim, o silogismo ele mistura muito a questão da arbitrariedade, né? Muito abstrato. E nós temos aqui a dedução de raciocínio, né? Que é os tópicos, que parte do geral para o particular estabelecendo uma conclusão lógica a partir de premissas universais. E o silogismo ele seria a estrutura argumentativa composta por três partes, três premissas, certo? As duas premissas é uma conclusão que segue regras específicas de validade lógica, certo? E aplicação, né, que seria a lógica aristotélica, que tem influências significativas na filosofia, na ciência e na matemática. E nós podemos ver aqui também que ela tem um peso significativo muito grande na semântica, né? Ok, e nós temos aí o fraseologismo, né? Que a definição seria ao que se refere a expressões idiomáticas, provérbios ou frases feitas que têm um significado específico e culturalmente reconhecido. Eu gosto de usar muito a questão da expressão linguística, certo? Por exemplo, eu tenho muitas expressões linguísticas aqui na minha região, né, onde eu moro, que, por exemplo, uma pessoa que mora fora de Brasília, eu sou de Brasília, que mora fora de Brasília, talvez não entenda. Por exemplo,
pardal. Se eu falar cuidado com pardal no trânsito, aqui em Brasília, as pessoas vão entender que pardal significa. Nossa, eu até esqueci o nome. É, Pardal significa. Então, pardal significa o radar, né? O radar de carro ali, para ver se você tá na velocidade da via. Aqui em Brasília, é comum nós falarmos pardal ao invés de radar, né? Já em outros locais, não é tão comum assim. Aconteceu comigo, né, de eu falar cuidado com pardal, e eu estava em São Paulo e a pessoa me perguntar como assim? Pardal, o que seria isso? E eu estranhar. Então, assim, fraseologismo, ele seria, né, algumas expressões, eu gosto de usar os exemplos das expressões, né, de determinadas localidades. Então, às vezes também, dependendo de um contexto cultural, social, os termos, as expressões serão diferentes. Por exemplo, o termo véi, o que seria esse véi, né? Nós temos no inglês, por exemplo, nós usamos a palavra right em alguma forma, no final de uma frase. É como se fosse o nosso né aqui no português, quando a gente fala algo que é como se fosse uma vírgula, né? A gente usa o né como forma de vírgula. Então, cada idioma, cada região, cada estado, dependendo também do contexto social, vai ter um contexto de fraseologia diferente, certo? As expressões aqui, elas são fixas e não podem ser modificadas e alterar o seu significado. Então, por exemplo, por mais que eu diga uma palavra com significado diferente, aqui em Brasília, lá, e o significado é diferente lá em São Paulo, o sentido é o mesmo. Então o sentido não se altera, certo? E no caso, transmitir sabedoria popular é que é uma expressão do povo mesmo. Não existe assim. Não foi implementada assim. Oficialmente, né? Vamos dizer assim, no dicionário. É apenas uma expressão. Como, por exemplo, mano do céu. O que quer dizer isso? Quer dizer que alguém tá no céu? Um irmão tá no céu? Entendeu? Então, a gente não pode usar tudo isso ao pé da letra, a gente tem que entender realmente, de fato, o significado, certo? E um exemplo aqui que eu coloquei seria bater as botas. Eu vou bater as botas? Tipo assim, não, eu tô querendo dizer que tipo, para morrer, não de fato, tipo, bater as botas, né? Tipo, bater uma bota no chão não faz sentido. É um contexto muito literal, se fosse assim, certo? Ou Deus ajuda quem cedo madruga. Quem garante que Deus vai ajudar, tipo, quem cedo madruga? Entendeu? Então, assim, é apenas um contexto, certo? É apenas uma expressão popular, certo? No caso, nós usamos esse contexto para encorajar pessoas, né, que começam o dia logo cedo. Então, aí seria uma questão aí também de expressão muito popular, né? E nós temos aqui a família de palavras, né, que são grupos de palavras relacionadas que compartilham uma raiz, base e um lexema comum. E elas podem ser formadas por derivação, no caso, adição de prefixo ou sufixo. Lembrando aí que prefixo é aquilo que vem antes, né, e o sufixo é aquilo que vem depois. Dentro da junção do meu radical, né, que é a minha palavra que fica no meiozinho aí, né, e eu coloquei aí um exemplo de amor, né, que seria a raiz, né, seria a minha palavra. O que seria isso? A raiz seria, por exemplo, se eu colocar um prefixo, ela forma uma outra palavra. Se eu colocar um sufixo e tirar o prefixo, ela forma uma outra palavra também. Quer um exemplo? Nós temos aí a palavra amor, que seria o meu radical, certo? E se eu colocar o sufixo amorável, formaria uma outra palavra, certo? E agora, se eu colocar um prefixo, que seria desamor, então já formaria uma outra palavra com significado diferente. Então, isso seria a família de palavras, seria uma classificação, né, de palavras que eu tenho o mesmo radical, mas que ele pode servir de diversos significados. Ele pode servir como base para outras palavras também, certo?
Então, gente, é isso. Eu espero que tenha ficado claro para vocês, a minha apresentação. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada e boa noite.